Shalom, Pastor Paulo. Falando de Bíblia, aqui é o evangelista João Paulo, falo aqui do Espírito Santo. Pastor Paulo, falando de Bíblia, me responde aí. Eu posso convidar alguém que está afastado dos caminhos do Senhor para estar ministrando na minha igreja? Eu posso convidar uma pessoa que eu vejo ela ali agora bebendo e chegar para ela e chamar ela para ir no altar da minha igreja para ministrar a palavra? A luz da Bíblia responde para mim. Eu estava no vale orando e eu vi um pastor pregando e falando isso, que ele convidou uma pessoa que está desconcertada para pregar na igreja dele. Falando de Bíblia, responde aí para nós, Pastor Paulo. Shalom, shalom. Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Que alegria poder falar com vocês aqui mais uma vez. E nessa feita poder responder o meu irmão João Paulo, do Espírito Santo, que envia para nós, você viu aí a pergunta do nosso irmão. Pode alguém pregar na igreja estando desviado? Eita, que agora o negócio vai ficar estreito. A gente pensa algumas coisas, né, irmão? Porque, na verdade, a pregação não pode ser levada de qualquer maneira. Eu sempre indico aquilo e sempre falo do livro Pregação e Pregadores do Dr. Martyn Lloyd-Jones, pois ele faz a diferença do pulpiteiro, do palpiteiro, do pregador de verdade e do papagaio. O pulpiteiro é o profissional do púlpito. O cara que prega até no automático. Estudou teologia, graça para falar não tem, mas conhecimento o cara tem. O pulpiteiro é esse, o profissional. O palpiteiro é aquele que, vamos ler aqui, e ele lê ali o texto e fala um monte de coisa fora do texto e no final não falou nada do texto. Esse é o palpiteiro. Ele ouve de alguém alguma coisa, replica sem buscar na fonte. Já o papagaio, ele é só uma imitação. Ele é muito esses pregadores que pregam em grandes eventos e que vivem ligando para outros pregadores dizendo assim, pô, manda uma mensagem para mim aí, irmão. Ou então fica o dia todo na internet vendo pregação dos pregadores que eram lá dos Gideões, ou do Hernandes Dias Lopes, ou do Caio Fábio e de outros mais. E no final chega na igreja dizendo que teve uma revelação, que o Espírito Santo falou, e ele repete todos os tópicos da mensagem que ele ouviu durante o dia. Isso está complicado. Pregador, não. O pregador é um homem comprometido com a palavra, é um homem de oração, é um homem piedoso, é um camarada que teme a Deus. Esse é o pregador, segundo a referência do Dr. Martyn Lloyd-Jones, no seu livro Pregação e Pregadores, da editora Mundo Cristão. Esse é um livro que eu indico para todos os seguidores aqui do canal do Falando de Bíblia. E aí, falando de pregação, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, quando os diáconos vão ser instituídos, olha o que diz a Bíblia. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões, de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Verso 4 do capítulo 6 de Atos. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Houve uma confusão das viúvas judias com as viúvas gregas, e elas começaram a reclamar, as viúvas gregas, que as judias estavam sendo beneficiadas, e então, para não mudar o andamento da pregação entre os apóstolos, foi de comum acordo instituir 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, para cuidarem deste importante negócio, porque os apóstolos precisavam perseverar na oração e no ministério da palavra. Pastor, pregar é fácil? Não, pregar não é fácil. Pregar é você levar aquilo que é a verdade de Deus para a igreja do Senhor, para os não crentes e para tantos quantos o Senhor te conduzir. Pregar não é apenas falar bonito, fazer um bom discurso. Falar é colocar para fora a transcendência daquilo que é espiritual
e então você demonstrar, não apenas com um belo discurso, mas com ações do Espírito Santo, que vai realizar demonstrações de poder. Quando a gente fala de pregação, não é só o púlpito da igreja que a gente prega. Você pode pregar andando na rua, trabalhando na sua empresa, estudando na sua faculdade, sem usar a Bíblia. Só dando um bom testemunho você já prega, ok? Então, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, olha o que diz o conselho paulino. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Verso 2. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Primeiro, você tem que ser idôneo, fiel. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Verso 4. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considero o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Eu acho bonito, porque Paulo vai instruir o seu filho na fé, Timóteo, vai prestar para ele uma mentoria, dizendo que tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. E olha o que ele vai dizer. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Se a pessoa não é fiel a Deus e não é idôneo, o que essa pessoa está fazendo no púlpito dessa igreja? Essa é a pergunta que não quer calar. Fraqueza todos nós temos. Problemas todos nós temos. Defeitos todos nós temos. Mas, pelo amor de Deus, se você é envolvido com o chamado, se você é envolvido com o púlpito da sua igreja, e se você é um pregador ou uma pregadora, você deve, no mínimo, se desviar da aparência do mal. O problema é que as pessoas acreditam que depois do púlpito elas podem fazer o que querem. Beber, fumar, prostituir, dar cambalacho nos outros, fazer um monte de besteira, achando que isso não vai reverberar no púlpito. Irmão, não tem como a gente desassociar uma coisa da outra. E principalmente depois que a gente prega, a gente precisa andar direitinho. Por quê? Porque a nossa pregação, a continuidade dela é fora do púlpito. E quantas pessoas não entenderam isso? Que a nossa vida não é somente o púlpito de uma igreja. Não é somente a plataforma pela qual os obreiros se apresentam. O púlpito hoje se tornou um palco para stand-up, para comedy gospel, mas eu ainda creio que existem pregadores fiéis à palavra, muita gente boa pregando, tanto no meio reformado quanto no meio pentecostal, muita gente séria, mas tem uns e outros que são bagunceiros, vivem envolvidos em escândalos. Enquanto a gente não se posicionar, enquanto a gente continuar dando oportunidade para essas tralhas, para essa gente mal resolvida, para essa gente que não ama a Deus e nem leva a sério o chamado da pregação, sempre vai haver um burburinho outro aqui e acolá. E a gente precisa entender que diante de um Deus santo, as nossas ações devem serem santas.
Diante de um Deus santo, nós precisamos sermos fiéis a eles, idôneos no nosso comportamento. Tudo aquilo que a gente puder evitar para não causar escândalo no outro, a gente precisa fazê-lo. E aí a pergunta do meu irmão João Paulo, ela é bem curiosa, porque tem um lugar que não é seletivo. E na boa, irmão. Outro dia eu falava aqui num podcast, junto com o pastor Albert, falando sobre bastidores da pregação. O malandro só se dá bem porque você banca a malandragem dele. E você consente na malandragem que ele faz, você é tão malandro quanto ele. Não me venha fazer enxergar que você é sério se você aceita um malandro desse no púlpito da tua igreja. A gente precisa ser mais criterioso. A gente precisa levar o púlpito mais a sério, porque essa galera pode matar um rebanho. Um sermão mal produzido é um veneno feroz dentro de uma comunidade. Um dia eu escrevi isso lá no meu Facebook e a galera veio me bater, veio contra mim e eu falei, provem-me ao contrário. Um sermão mal preparado é um veneno que mata uma congregação. Um pregador que só é pregador no púlpito e só é crente no púlpito e não é crente fora dele, é um veneno para essa igreja. Ele vai fazer mal para a saúde dessa comunidade de fé. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude a vivermos uma vida santa. Nós não fomos comprados com coisas corruptíveis como a prata e o ouro, disse Pedro, mas fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus no Calvário. Irmão, demos valor ao sacrifício da cruz. Não adianta ter título se você não tem comunhão com Cristo. Não adianta ter título se você não quer nada com o Espírito Santo. Não adianta ter um título e você não querer viver uma vida casta. Esse evangelho bagunçado, de estrelismo, esse evangelho de que a galera dá ostentação, é porque você gosta disso. Você aplaude. Enquanto eles tiverem aplauso, enquanto eles tiverem gente para ficar dando voz para eles, eles vão fazer isso tudo aí. E muito pior. É pastor que chega para pregar, pregador, né? Não vou nem chamar de pastor. É um pregador que chega para pregar num evento com amante. Ele desce numa cidade, tem lá uma garotinha já esperando ele. Gente, onde a gente vai parar? E aí eu fico com as palavras de Paulo e as palavras de Lucas lá em Atos, quando eles instituem os diáconos, os apóstolos precisavam perseverar na oração e no ministério da palavra. Eles levavam a coisa tão a sério que, para não perder tempo com outras coisas, eles instituem um ministério para que a igreja continuasse no seu bom andamento, o bom andamento da igreja não falhasse, o rebanho não ficasse mal alimentado, porque eles precisavam orar e ensinar. A regra não mudou. Aí Paulo vai dizer para Timóteo que ele precisa ser fiel, ser idôneo, e aquilo que ele ouviu de Paulo, dentre as muitas testemunhas, que ele precisava fazer outros também. Olha a responsabilidade que a gente tem de formar discípulos, de prestar mentorias, de falar de coisas sérias, firmes. Só que a galera está deixando aí a moda Bangu. E o nosso irmão João Paulo, que é evangelista, ele traz da baila para nós um assunto que, para mim, eu trato com muita tristeza. Porque o púlpito virou qualquer coisa. Parece um balcão. Parece um grande mercadão. Todo mundo fala, todo mundo prega. Deixa, e vai deixando. Depois, quando os prejuízos começarem a aparecer, você vai falar assim, eu não sei como que isso aconteceu. Você que não levou a sério a igreja que Deus te confiou. Irmão, o rebanho do Senhor é muito precioso. As vidas, elas têm o seu valor diante de Deus. Não permita que qualquer um fale na sua igreja. Conheça o histórico do camarada. Depois você empresta o púlpito. Deus abençoe sua vida. Você pode fazer como nosso irmão João Paulo. Você pode enviar a sua pergunta aqui para nós, tanto pelo WhatsApp que nós liberamos aqui no canal, como também pelo @falando de Bíblia oficial lá no Instagram. Você pode também nos seguir lá pelo Instagram, se comunicar com a gente, conhecer as nossas pautas, aquilo que a gente faz durante a semana
e nós vamos seguir aqui falando de Bíblia.